Olá, turma! Sejam bem-vindos a mais uma aula de ciências. Hoje a nossa aula será sobre reprodução animal, parte 1, para alunos do 8º ano. Me chamo professora Gabriela. Reprodução humana. Então, nós vamos iniciar com ênfase na reprodução humana. Ao longo da nossa aula, a gente vai falar um pouquinho de outros exemplos de animais, mas a nossa ênfase inicial vai ser na reprodução humana. Então, tudo inicia-se com a fertilização das células de reprodução, os gametas, chamadas espermatozoides, as células masculinas, e óvulos, células femininas. Então, nós temos aqui exemplos dos gametas, a célula masculina, espermatozoide, e a célula feminina, o óvulo. Então, a fertilização ou fecundação corresponde à união entre o espermatozoide e o óvulo, com a respectiva reunião dos materiais genéticos de ambos. A fecundação forma uma nova célula, o zigoto, cujo material genético é proveniente do espermatozoide e do óvulo que participam da fertilização. Observem novamente esta figura. Nós temos então o processo de fecundação, no qual o espermatozoide está penetrando o óvulo, tá? Cada uma dessas células, espermatozoide, célula masculina, e óvulo, célula feminina, possui material genético. Quando houver fecundação, ocorrerá também a fusão de ambos materiais genéticos. Então, o resultado da fecundação é o zigoto, que é uma célula, e nós vamos falar um pouquinho disso. Então, o desenvolvimento do zigoto ocorre através de sucessivas divisões celulares. Em cada uma dessas divisões é feita uma cópia fiel do material genético. Assim, todas as células resultantes dessas divisões celulares possuirão um conjunto de genes idênticos ao do zigoto. Durante a gestação do novo ser, as células sofrem diferenciação, ou seja, modificações em sua forma e em sua função. São produzidas as células do sangue, as células musculares, as células ósseas e todas as demais que formam o corpo humano. Gente, isso aqui é muito interessante. Então, quando ocorre a fecundação, o espermatozoide consegue penetrar no óvulo, então é formada uma célula chamada zigoto. A partir dessa célula, que tem informações genéticas do pai e da mãe, ocorrerá sucessivas divisões celulares. Nessas divisões celulares, nessas novas células que vão surgindo a partir das divisões celulares, esse material genético ele vai sendo replicado, ele é exatamente igual a essa informação. Porém, ocorre uma diferenciação na função ao longo do processo de desenvolvimento. Por quê? Essas células vão se reunir e formar os tecidos, órgãos e sistemas. Então, vocês já estudaram alguns sistemas, como o sistema digestório, sistema circulatório, sistema respiratório, sistema urinário, e viram que cada um desses sistemas tem funções diferentes, e as células elas atuam de forma diferente para formar os órgãos. Então, esse processo de diferenciação celular no sentido de função vai acontecendo ao longo de todo o desenvolvimento embrionário. Lembrando que esse processo de desenvolvimento e crescimento do feto no interior, o desenvolvimento e crescimento dessa célula vai formando o embrião, tá? Então, o desenvolvimento do zigoto, dando continuidade ao que nós estamos falando, ocorre após a fecundação. E ele vai passar por um período de desenvolvimento em que o número de células se multiplica. Nessa fase, ele recebe o nome de embrião. Nas espécies que põem ovos, o embrião desenvolve-se dentro do ovo até o nascimento. E nesse período, utiliza substâncias nutritivas que existem no próprio ovo. Há outras espécies de seres vivos em que o embrião permanece dentro do corpo da mãe e é nutrido por substâncias que provêm do organismo materno. Então, nós vamos entender direitinho como é que ocorre essa classificação desse desenvolvimento embrionário de organismos que se desenvolvem dentro de ovos, outros que se desenvolvem dentro do sistema reprodutivo da mãe, outros que se desenvolvem dentro do sistema reprodutivo, mas dentro de ovos. Então, a gente vai fazer essa diferenciação. Qual é o nome de cada um desse tipo de desenvolvimento? Então, o primeiro exemplo são os animais ovíparos. Quem são os animais ovíparos? Como é que ocorre o desenvolvimento embrionário deles? Então, os insetos, répteis e aves, por exemplo, costumam pôr ovos após a fecundação.
Em cada ovo há um pequeno embrião e uma reserva de material nutritivo que garantirá o fornecimento de nutrientes ao novo ser que se desenvolva até que esteja pronto para nascer, saindo do ovo. As espécies de animais que põem ovos são denominadas ovíparas. Então, turma, os ovíparos, né, as espécies que põem ovos após a fecundação externamente, são denominadas ovíparas. Então, essas espécies, o embrião ele vai se desenvolver dentro do ovo e o ovo vai ter os nutrientes necessários para todo o processo de desenvolvimento embrionário até nascer. O outro tipo de animais são os animais vivíparos. Diferentemente do que acontece com as fêmeas ovíparas, a maioria das fêmeas de mamíferos retém os embriões no interior do seu corpo. Seu organismo é dotado de um órgão, o útero, no qual um ou mais embriões se desenvolvem até estarem prontos para nascer. Durante esse período de desenvolvimento, a gestação, os novos indivíduos são nutridos pelo corpo materno por meio de um órgão chamado placenta. Espécies animais que possuem essas características são denominadas vivíparas. Exemplos: ser humano, leão, gato e a maioria dos mamíferos. Então, percebam que o desenvolvimento embrionário dessas espécies, ela acontece dentro do corpo materno por meio de um órgão chamado placenta, no qual haverá a nutrição do embrião ao longo de todo o seu desenvolvimento embrionário. E por fim, nós temos os animais ovovivíparos. No que diz respeito ao desenvolvimento do embrião, há um terceiro caso que pode ser encontrado, por exemplo, em algumas espécies de peixes e de répteis. Após a fertilização interna, as fêmeas produzem ovos, mas os retêm em seu interior até o nascimento dos filhotes. Exemplos: arraias e tubarões. Então, esse tipo de desenvolvimento, os embriões eles são desenvolvidos dentro de ovos, mas dentro do corpo materno, da fêmea. E depois de todo esse desenvolvimento dentro de ovos, ele é expelido já com as características de um adulto, mas o bebezinho, o filhote, ele nasce com todas as características do adulto, tá? Então, turma, por hoje é só a nossa aula sobre reprodução animal, parte 1. Muito obrigada pela atenção e até a nossa próxima aula.